programa Alegria de Viver. Como é bom estarmos aprendendo com esta bela obra, Estante da Vida. Eu tenho certeza que você já até adquiriu o livro, não é? Porque vale a pena, tem muitas histórias interessantes, muitas coisas boas para a gente aprender com o espírito Humberto de Campos. Esse livro foi escrito através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, você já pode acessar programas anteriores, se você não conhece. Se você está caindo de paraquedas agora aqui, então nós já iniciamos essa obra já faz algum tempo, já fizemos diversos vídeos, capítulos, para vocês conhecerem, sempre com notícias interessantes, com assuntos instrutivos que Humberto de Campos nos traz. Então, sejam bem-vindos. Pegue seu livro, seu caderno, porque é sempre bom a gente fazer as anotações, termos um local onde nós possamos buscar, porque às vezes surge uma dúvida, você quer falar sobre um determinado tema, você já tem as suas anotações, todas ali direitinho, você sabe onde encontrar, fica mais fácil, facilita muito a nossa vida. Então, tá aí, vamos estudar juntos. Eu sou Solange Salman Godoy com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. A Estante da Vida é onde você vai colocando as suas experiências, tudo aquilo que já aconteceu com você. E às vezes a gente esquece, né? Faz tanto tempo que já aconteceu e passou, o calendário já andou e está lá. Às vezes, Humberto de Campos recupera essa memória que está em nós e nós vamos passar por aqueles que vão se recordar, nossa, eu já vivi isso, eu conheço alguém, eu passei por uma situação semelhante. Então, as obras de André Luiz e de Humberto de Campos, no caso, elas são muito úteis, seja para nos fazer recuperar conhecimentos do nosso espírito, já adquiridos em vidas passadas, seja para a gente poder agora, nesta existência, termos este contato com aquilo que já aconteceu conosco ou que poderá acontecer. E certamente aconteceu com alguém. Então, é na verdade uma grande colcha de retalhos da vivência humana. As obras de Humberto de Campos são sempre muito instrutivas, porque elas ilustram a nossa experiência diária com esses eventos, esses acontecimentos que são tão prosaicos, são comuns e que de verdade as pessoas passam por cima e não percebem ou não pensam sobre. Por isso, é que seja na área da doutrina espírita, na área da convivência familiar, na área da reação pessoal na sociedade, todos estes ensinamentos são muito preciosos. E ele está sempre atualizado, porque apesar de ter sido um livro escrito na década de 60, 70 quase do século passado, ou seja, 50 anos atrás, este livro fala de coisas que acontecem agora e às vezes agora com mais ímpeto ainda, com mais profundidade ou com mais volume de atitudes na insanidade social que hoje toma conta das pessoas, porque deixam os princípios e valores positivos do Evangelho de lado para apenas viverem de acordo com os modismos, com as coisas que a televisão propõe, que as políticas estão querendo incutir na mente das pessoas, e Humberto de Campos chama cada um à sua própria reflexão. Tanto que nós, no último capítulo, falamos sobre o materialismo, você deve estar lembrado. Volte lá, veja os programas anteriores, inclusive essa questão do materialismo e do espiritismo, que foi o tema do nosso último programa. Então, agora, prepare-se, pegue o seu livro, como costuma dizer a Solange, né, Solange? É isso aí. Você sempre chama as pessoas para que elas possam ter uma fonte para anotar, um caderno, uma anotação, ou mesmo o próprio livro, para que esta anotação faça a pessoa recordar-se mais rápido daquilo que ela achou interessante. É como você fazer o seu índice. Os livros costumam ter um índice, não é mesmo? Uhum. Quando eu costumo ler um livro, além de anotar em cada página o que eu acho, eu faço na margem, nessa área branca que fica aqui, olha, vou mostrar para vocês. Na lateral do texto, Na lateral do texto fica uma área branca, tá vendo aqui, ó, essa área branca aqui, ó. Eu utilizo para colocar uma palavra que resume aquele parágrafo, o que significa aquilo, qual é o assunto. Uma ou duas palavras, você então vai organizando. Aí, quando termina o livro, se você quiser, você faz um índice.
Você pega aquela palavra e anota qual é o capítulo, em que página está aquele assunto. É muito interessante. Ou Você assim, grava. olha, você pode escrever no início do capítulo sobre o que se refere esse capítulo. Isso mesmo. Então você põe aqui, ó. Ah, esse capítulo tal tá falando disso, de forma bem resumida. É só para você não se perder. Você fica mais a par de qual é aquele conteúdo, não é mesmo? E aí, quando você faz isso, o seu cérebro vai gravando, ele vai guardando aquelas informações de forma mais fácil. Então, é o convite que a gente faz a você, para que você possa assimilar o conteúdo deste livro, guardá-lo, e também, quando alguém tiver dúvida, você pode dizer para ela, olha, no livro tal, tem uma passagem interessante que diz isto. Porque sabe o que acontece? Geralmente a pessoa fala assim, olha, eu li um livro, que eu não sei que livro foi, que dizia uma coisa parecida que eu também não sei te explicar. Mas fala mais ou menos disso que você está com dúvida. Quer dizer, isso e nada é a mesma coisa. Você não sabe que livro é, não sabe de que autor foi, não sabe o que ele quis dizer, não consegue contar a história e a pessoa fica na mesma bananosa que ela estava antes, não é? Então, quando você é a fonte da informação, procure ser uma fonte, pelo menos, razoável. Não precisa dar detalhes de anos, de meses, de cifras, não. Mas conte a história com consistência. Não fique dizendo, parece que foi, mais ou menos, em tal dia, aproximadamente. Esse negócio de aproximadamente é de quem não tem segurança. Então, quando você vai ler, você começa a esculpir. É uma escultura. Imagina que Leonardo ou Michelangelo, quando pegou aquele bloco de mármore, que fazia 40 anos que estava exposto ao relento, um bloco que ninguém queria, e ele vai esculpir o Davi, que é a obra-prima dessa força brutal, dessa maneira de mostrar o talento. Imagina que ele faz uma coisa meio desconjuntada e diz, isso aí mais ou menos é o Davi que eu quis pôr aí. Fica uma cabeçona, os braços meio mal formados, e você tem que fazer uma interpretação daquilo, porque o escultor não deu a forma correta daquilo que ele queria dar. A escultura precisa ser uma coisa precisa, uma coisa exata. Você vê as veias do Davi, você vê os músculos por baixo da pele, você vê toda a estrutura física movimentada, ele está nu, você vê as nádegas, as coxas, você vê tudo, feito com perfeição. Então, a escultura é uma ciência exata, vamos dizer assim, porque justamente em não conseguir representar a exatidão que vai se demonstrar a falta de perícia do escultor. Quando nós estamos esculpindo a mente dos outros ou o conhecimento alheio, esse negócio de dizer, mais ou menos, eu acho que foi, é a mesma coisa do escultor que não terminou a obra, que ela está lá, isso aí vai ser uma cachoeira, mas isso é um pedaço de pedra mal lavrada. Mas aí vai estar é só você então imaginar uma cachoeira. É a mesma coisa. Ninguém que olha aquilo sabe que é uma cachoeira. Mas aí esse cara escreve assim, cachoeira, e continua na mesma. Por isso, quando você faz esses exercícios de guardar, isso é muito útil para a sua memória, saber onde está, onde se localiza, por que aquilo aconteceu daquele jeito. E aí você conta. E aí você é o Michelangelo, né? Você vai esculpir no ouvido, na alma de quem está ouvindo, você vai esculpir aquele conhecimento e a pessoa vai desfrutar daquilo. Porque você teve capacidade de dar, né, com o cinzel, com o martelo, com a lixa, com o polimento, você deu o acabamento e a pessoa compreendeu. É isso que a gente tenta fazer aqui com você, para que você tenha, na leitura deste livro e de todos os outros que nós já fizemos, uma visão mais nítida a respeito. Mas faça isso você também a seu próprio benefício e a benefício de todos aqueles que puderem receber essa história da sua boca bem contada, não é, Solange? É isso mesmo, mas tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente estar sempre alerta, porque é muito fácil, a gente lê a história, a gente anota, e dali a algum tempo nós já perdemos a história, nós já não lembramos muito bem, que é isso que o André está dizendo. Na verdade, o nosso dia a dia, as nossas vidas precisam ser pautadas nesse estudo constante, nesse buscar, nesse rever o que você aprendeu, rever o que você leu, você tentar manter na sua mente aquilo que
que você já conheceu, aquele assunto que você já se debruçou sobre, mas que como está lá atrás, guardado lá no topo da sua estante, você agora está com preguiça, estou com preguiça de subir lá em cima e pegar um livro tal para falar de tal assunto. Então, é um estudo constante, a gente precisa sempre estar tirando os livros da nossa estante, tirando o pó, não é? Abrindo, observando, esse livro é sobre tal assunto, tal, tá bom, já sei, já lembrei, vou colocar de volta. E assim vai, a gente faz tudo isso todos os dias e com esse esforço mínimo diário, a gente consegue sim manter muitas coisas ainda vivas na nossa mente. Nós estamos vivendo numa época, dentro disso que a Solange está dizendo, uma época que quer nos moldar da seguinte maneira: você é um indivíduo que aprende dormindo. Já notou isso? Existem cursos, você compra áudios para que você ponha durante o seu sono no fone de ouvido e no dia seguinte você aprende língua. Você sai falando chinês depois de uma noite que você ficou ouvindo chinês. Mentira. Então as filosofias modernas são: aprenda dormindo, emagreça comendo e economize gastando. Pode ver que esse é o princípio. Você é forçado a gastar com a ideia de que está economizando numa promoção de descontos. Né? Você é induzido a comer determinadas coisas porque isso ajuda a emagrecer. Mas é comer. Você tem então a vontade atendida com a ilusão de que fazendo isso você perde peso. Quando de verdade tudo que você come coopera para que você ganhe peso, de uma forma ou de outra. Se você não mudar seus hábitos, se você não fizer um pouco de ginástica, se você não caminhar, se você não mudar a rotina. Então, essa maneira de ir em busca é justamente fazer o seu cérebro trabalhar, seu cérebro atuar. E quando você vai, pega o livro, esse livro é de tal coisa, ele falou tal coisa, tem esses capítulos assim, você está revivendo, tirando o pó lá de dentro, né? Dentro aqui dos seus neurônios. Então essa história de aprenda dormindo, emagreça comendo e economize gastando é apenas para iludir tolo que pensa que sabe muito, né? Os bobões que pensam que são muito inteligentes que caem nessa. Por isso é que é importante a gente estar sempre voltando, vendo as histórias, dando uma olhada no passado, para que a gente saiba, é nesse livro que fala tal coisa. Eu tenho certeza que você já teve que enfrentar pessoas que vieram te fazer perguntas sobre a doutrina espírita ou sobre outros assuntos que você sabia, você já tinha ouvido ou já tinha lido em algum lugar, mas você não lembrava nem onde foi e nem sabia dizer direito o que era aquilo que a pessoa está perguntando. Aí você fala assim, eu vou falar com meu amigo entende mais do que eu, aí tipo dou a resposta, né? Você vai recorrer a uma outra pessoa. Você poderia ser já a fonte primária, certo? É isso que os espíritos nos pedem. Solange? Às vezes a pessoa pede para essa pessoa que está perguntando e falar com o seu amigo. Ao invés dela responder ou dela buscar, ela pede, não, vai lá falar com o fulano que ele... O fulano sabe tudo, sabe. Vai lá e falar com ele. Em vez de você perguntar para mim, ela empurra o problema para outro, né? Mas agora nós não vamos empurrar o problema para ninguém, nós vamos enfrentar o problema. Vamos ao capítulo novo do nosso estudo de hoje. Vamos lá? Capítulo 27, o título é No Dia das Tarefas. Vamos com a gente, vamos compreender aqui Humberto. Quem descreveria o encanto daquele grupo de corações entusiastas na fé? O irmão Celestino edificara-o pouco a pouco. 5 anos consecutivos de trabalho e devotamento. Ele está falando de um grupo encarnado, dedicado a fazer o bem, em que um espírito chamado Celestino havia sido vamos dizer, o modelador daquele encontro. Já fazia 5 anos que este grupo de trabalho e devotamento se reunia. E eles estavam então felizes por estarem completando mais um aniversário. Campeão da bondade no plano espiritual, Celestino encontrara na médium Dona Silene uma companheira de ação extremamente dedicada ao serviço do bem. A Dona Silene era viúva desde muito jovem e se consagrara ao amparo dos semelhantes e, por sua vez, conquistara em Celestino um amigo fiel. Os bons espíritos procuram médiums ou pessoas que tenham o ímpeto, o idealismo, a força de vontade, a coragem para estarem juntos. Fazem
aquilo que se chama sinergia. Combinam as suas vontades e com essa combinação de um espírito devotado com um encarnado interessado no bem, eles realizam muito mais coisas do que somente o encarnado faria ou do que somente um espírito faria. Então, Celestino e Dona Silene se uniram, ela que era devotada como médium e ele que era um mentor determinado, com vontade de produzir coisas boas. Isso, e há 5 anos, hein? Já há 5 anos, vamos seguir aqui porque ele vai explicar melhor quem é esse grupo, né? Ambos haviam levantado aquela doce equipe de obreiros da oração com imenso carinho. Obreiros da oração, vejam só, eles se reuniam naquele grupo 2 vezes por semana, que você vai ver aí, e eles ficavam em vibrações, reuniões de prece e auxílio espiritual nas noites de segundas e sextas-feiras. Consultas afetivas a Celestino e respostas abençoadas, criando esperança e conforto. E, depois dos contatos terrestres, eis que o dedicado irmão, a diligenciar obter aqui e além determinadas concessões em benefício dos companheiros encarnados. Então vejam só, eles se reuniam nas segundas e sextas para orações e preces, depois eles reuniam-se também para consultar o Celestino em busca de respostas abençoadas para criar esperança e reconforto, e depois que eles faziam esses contatos, eles deixavam o Celestino ia lá para cima, no plano espiritual, organizar as coisas para ajudar aquilo que eles estavam precisando na Terra. Como a gente diz aqui, né? Celestino ia mexer os pauzinhos lá em cima em para benefício, tentar ajudar o seu benefício pequeno daqueles grupo. que estavam ali pedindo ajuda, ou para alguém que foi solicitado um amparo, alguém de fora, mas o Celestino era quem capitaneava esse esforço espiritual para o atendimento daquelas pessoas. Vamos continuar então a ver a descrição aqui. A atenção de algum médico amigo para suprimir as enxaquecas de Dona Alice, a cooperação de zeladores desencarnados em socorro dos meninos de Dona Zizinha em dificuldades na escola, apoio de benfeitores para a solução dos problemas frequentes de João Colucci, o alfaiate. Então aqui vocês estão vendo, cada um com o seu problema, suas dificuldades, a Dona Zizinha, o seu João Colucci, o que era o alfaiate, e a Dona Alice. Isso, todos eles estão sendo atendidos. Vigilância de enfermeiros devotados para a filha doente de Dona Cacilda e providências outras, diferentes e múltiplas, de semana em semana a favor do pessoal. E o pessoal do agrupamento não lhe negava admiração, não ficavam assim, egoístas, sem reconhecer, ao contrário, eles diziam uns para os outros: espírito amigo como poucos, enunciava-se Zenando, o contador, muitas vezes beneficiado pelo Celestino. Devo ao irmão Celestino que jamais pagarei, acentuava Armando Ribeiro, o tipógrafo. Ai, protetor extraordinário, dizia Dona Maristela, que a generosidade do amigo espiritual havia reerguido do fundo abatimento. Para mim, é um pai que eu não posso esquecer, dizia ela. Creio que não teremos nesse mundo um credor tão importante assim, dizia Dona Raimunda Pérez, a quem o samaritano, o Celestino, desencarnado, restituíra a alegria de viver. Então, em clima de trabalho incessante para Celestino estava trabalhando no plano espiritual, e também de incessante louvação na direção de Celestino no conjunto dos seus amigos encarnados, passaram-se 60 meses. Então você vê, 5 anos são 60 meses. Em 60 meses, Celestino trabalhando, atendendo aqui, orientando lá, organizando a vida das pessoas, e aqueles que estavam na terra agradecendo, reconhecendo, felizes. Quantas casas espíritas ou quantos grupos de oração, independentemente de serem ou não espíritas, são mais ou menos constituídos desta forma? Há muitas pessoas que vão procurar consultas,
sejam de videntes, sejam de pessoas de humilde condição, como muitas vezes são os benzedores, benzedoras, pessoas muito pobrezinhas às vezes que têm uma sabedoria porque desenvolveram certas capacidades mediúnicas. Quantas pessoas não vão atrás destes grupos? Eu conheço uma pessoa que estava muito doente e essa doença levava a muita dor, ela já não estava mais andando. E ela nunca foi a não ser, era católica, né? Ou diz que é. E não ia na doutrina espírita, não ia em lugar nenhum, só mandava rezar, ia na missa formalmente. Agora que estava com a cirurgia marcada, com problema nas pernas, foi marcada uma cirurgia para ela se recuperar naquilo que fosse possível. Então, ela que já não andava, veja só, hein? Não andava. Ela arrumou um jeito. E ela foi numa benzedeira, lá na cidade dela. Quer dizer, a benzedeira não estava nem na cidade dela, estava na cidade vizinha. Uma dessas benzedeiras que o povo vai quando está com dúvida, quando está precisando de uma orientação, ou quando, em vez de ir no centro espírita procurar ajuda na orientação das entidades, nos conselhos do evangelho, vai lá na benzedeira, que ela me recebe, fala comigo, conversa com o espírito, né? Então ela pegou, em vez de ela procurar a orientação, porque ela não era espírita, ela foi na benzedeira. Aí chegou na benzedeira, foi lá, eu vou operar, eu vim aqui porque eu vim pedir a sua benção. A benção, vocês falam assim, vim pedir a benção para operar, para pedir que tudo dê certo. Aí a benzedeira, uma mulher simplíssima, humilde ao máximo, que atende todo mundo de graça com a sua mediunidade, não vivenciada na casa espírita, disse para ela assim: minha filha, vai tranquila, que a sua cirurgia vai dar tudo certo, porque você vai ser assistida por um espírito chamado Bezerra. Bezerra, e a mulher não sabia dizer que Bezerra que era. Essa que ouviu. A benzedeira falou: é Bezerra de Menezes. O espírito espírita vai cuidar da sua perna. Aí ela voltou, mais segura, né? Que ela foi numa benzedeira católica para ouvir da boca da benzedeira católica que quem ia cuidar da cirurgia dela era um médico espírita, no plano espiritual. Olha que coisa bonita, não é mesmo? Então você vê, né? Aí essas pessoas muitas vezes estão habituadas a ir nos lugares para ouvir os espíritos, para pedir opinião das entidades e ficar, nossa, graças a Deus, que graças à benzedeira eu pude fazer a cirurgia, ela deu certo. Olha, né? Bem-aventurado o doutor Bezerra de Menezes, que curou o meu problema da perna. É mais ou menos isso. E tem essa coisa também, nós é que compartimentamos as coisas, católicos, evangélicos, espíritas, mas esse plano espiritual superior, todos eles se auxiliam, todos eles amparam em diversas áreas. Não tem essa divisão que nós temos aqui, não tem essa cabeça pequena que nós temos aqui, nesse planeta de provas. Mas a questão aqui da história não tem nada a ver com esse negócio de religião, tem a ver com essa busca das pessoas de ajuda de qualquer buraco que surgir, para depois dizer, fulano me ajudou, Beltrano me ajudou, que maravilha, eu agora sarei porque o padre não sei o que me deu a bênção, porque o espírito de não sei quem também foi lá me salvar. Então, o Celestino fazia 60 meses que estava atendendo essas pessoas, e vocês viram aqui na descrição que quem ele atendeu não ia naquele grupo. A filha da dona fulana, o amigo de não sei quem, o parente do fulano que foi necessitado. Ou seja, o Celestino organizava a vida de uma forma positiva daqueles que trabalhavam ali e daqueles por quem aqueles que lá trabalhavam pediam. Então você vê, haja trabalho, né? Porque vamos supor que o Celestino é um só, que tem lá uns 10 membros do grupo. Enquanto nós só estamos vendo o Celestino trabalhando. 10 membros no grupo, né? Tem 10 carinha no grupo. Segunda vai rezar, sexta vai rezar, segunda volta lá, sexta, 5 anos. Se você considerar, são 52 semanas, são 60 meses. 60 meses, cada mês em média tem 4 semanas. Em cada semana são 2 reuniões. Então você faz a conta, né? E até a agora... cada mês são 8 reuniões.
Em 10 meses são 80 reuniões. Em um ano são 96 reuniões. E aí? Em um ano, 96. Se você multiplica por 5, você vai ver quanto vai dar. 800 reuniões. 800 não, estou fazendo a conta errada. 96 vezes 5. Dá 440, 480 reuniões. 480. Quase 500 reuniões. Em que 10 pessoas pedindo coisas para um só. E todas elas felizes, todas elas agradecidas, todas elas dizendo, nossa, esse cara é muito bom, tudo que eu peço eu consigo, a pessoa melhorou. É aquela conversa da pessoa que nunca vai procurar ajuda em lugar nenhum, quando está passando pelo aperto, vai à benzedeira. E aí um fala pro outro também, né? Um comenta com o outro, eu fui em tal lugar, ele me atendeu, deu tudo certo, vai lá você também, ele vai resolver seu problema. E até agora nós só vimos 2 pessoas trabalhando, o Celestino e a dona Silene. Porque foi graças à dona Silene que esse grupo se formou. Exato. Ela era médium, determinada, forte, com convicção, perseverante, fazendo com que o Celestino encontrasse uma ponte. É como uma pirâmide, né? As bênçãos de Deus, elas são como uma pirâmide virada, invertida. O vértice tem que estar apoiado na terra. Se encontra alguém que aceite ser, a pirâmide vai ampliando-se no plano espiritual. E mais espíritos se apoiam naquele grupinho pequeno para criar um universo muito diferente e luminoso. E é isso que eles estão comemorando. 5 anos de reuniões, 60 meses de trabalho para o Celestino, não é? Então, e agora? Agora vamos ver. Por isso, na noite do 5º aniversário das reuniões, a sala de Dona Silene mostrava belo aspecto festivo. Flores, legendas, panos caprichosamente bordados, música para meditação. Chegado o momento do intercâmbio espiritual, o momento da incorporação do espírito na médium, depois de preces e saudações efusivas, Celestino controlou o aparelho mediúnico, incorporou a médium e falou, sensibilizado. Reportou-se aos dias do começo, aos favores obtidos do alto, às oportunidades de trabalho, às alegrias da solidariedade e, finalizando a preleção comovente, apelou. Quando ele terminou de lembrar o passado, ele então disse, agora, meus irmãos, estamos na época da distribuição das tarefas. Tarefa, né? Distribuir tarefas. Nossa doutrina revive o ensinamento de Jesus. E o ensinamento de Jesus, acima de tudo, se baseia no serviço ao próximo. Estamos cercados de irmãos sofredores que desde muito tempo sonham a compartilhar conosco. Aqui são doentes que esperam por uma frase de coragem. Ali são desesperados que suplicam o benefício de uma prece. Mais além, são necessitados de recursos materiais que anseiam por migalha da cooperação que lhes podemos prestar. Mais adiante, vemos crianças requisitando cuidados para não tombarem na desencarnação prematura. E a evangelização? Muita gente de todas as idades conta conosco, a fim de saber o porquê do sofrimento, das lutas domésticas, das desilusões da existência, das aparentes desigualdades da vida. Então, convidamos vocês todos, os nossos amigos aqui reunidos, para formarmos uma equipe de tarefeiros com responsabilidades definidas no serviço aos semelhantes. Cada um se encarregará de um setor de trabalho, na esfera dos recursos que lhe sejam próprios. Ou seja, nós estamos vendo aqui que Celestino
falou de toda a problemática que estava acontecendo, os sofrimentos, as lutas das pessoas, aquelas pessoas necessitadas, e agora então ele faz um convite, dizendo que ele vai distribuir as tarefas de acordo com aquilo que as pessoas, né, têm capacidade e possibilidade de atender. Até aqui eu trabalhei sozinho, com os espíritos do mundo invisível. Agora, depois de 5 anos de trabalho, em que todos se organizaram, todos agora estão mais felizes, todos se sentem unidos no ideal, agora nós vamos atender outros, porque esse é o ensinamento do Cristo. Nós precisamos aprender a compartilhar com os órfãos, com os doentes, com os desajustados, com as pessoas aflitas, com os que precisam de evangelização, de orientação para entenderem as leis do universo. Nós então vamos organizar grupos de trabalho, cada qual responsável por uma determinada área, para que nós possamos agora, já que agora é a hora de semear, não é? Como ele disse, agora a gente vai oferecer isto para os demais, então nós temos que fazer isso de uma forma organizada. E aí então ele continua dizendo, você acompanha no texto aí, por favor. Seremos um grupo legalmente constituído do ponto de vista terrestre, com dirigentes e dirigidos, cada qual, porém, servindo à causa da humanidade em horários previamente estabelecidos. De certo, precisaremos disciplina, porque as nossas obrigações serão muitas. Recém-nascidos indigentes, enfermos abandonados, pessoas obsedadas, mendigos velhinhos sem ninguém, mendigos e velhinhos sem ninguém, todos os nossos irmãos ao desamparo acharão o socorro possível em nossa casa. Com o amparo divino trabalharemos. Nós vamos fazer tudo isso obviamente contando com o amparo de Deus, e dentro daquilo que nós conseguirmos, nós realizaremos alguma coisa. Ao término, o devotado mentor, em alegria manifesta, marcou a semana próxima para a discriminação dos encargos com que todo o conjunto seria honrosamente distinguido, em meio a promessas comovedoras e votos brilhantes. Então, semana que vem, eu espero vocês, porque na semana que vem eu já vou trazer aqui o organograma, quem vai cuidar das crianças, qual é a equipe que vai fazer os velhinhos, quem vai atrás dos mendigos, quem vai visitar hospitais, quem vai cuidar da alimentação aos famintos. Nós vamos estar aqui então numa reunião de trabalho. Nós vamos colocar para vocês, colocando cada um a oportunidade honrosa de servir em Jesus agora, né? Depois de 5 anos, 480 reuniões em 60 meses, em que nós estávamos aqui nos preparando, nos abastecendo, ok? Então todo mundo agradeceu, uma reunião maravilhosa, uma aspiração positiva, 5 anos, etc. Tudo maravilhoso, pronto, esperando a próxima semana, não é? E aí vamos ver o que acontece. Sobrevindo a reunião marcada para a distribuição das tarefas, eis, uma semana depois, que o irmão Celestino chegou entusiasmado e confiante ao templo doméstico, notando, porém, que ao lado de Dona Silene, em prece, não havia ninguém. Silene, cadê o povo? Silene, fala, Celestino. onde os outros não chegaram atrasados? Não, acho que não vieram. Ninguém veio, Silene. Somos 5 só anos. nós dois mesmo, Celestino. Somos nós dois, Silene. E agora, o que a gente vai fazer, hein? Vamos marcar outro grupo. Porque esse aí era só o TBC. Tem uma história de Humberto de Campos, em um dos livros, outros, talvez até a gente leia. O título é TBC, o título de um capítulo de um dos livros de Humberto de Campos. Este capítulo, né, aí, com esse título, ele vai explicando, né, que ele está numa casa de oração, está falando com eles, e as pessoas então começam a se relacionar com as entidades são prestativas, até que chega um momento em que o Espírito solicita a todos determinadas tarefas, e então eles, não, eu não posso,
eu tenho dificuldade, eu não sei fazer, quem sou eu? Aquela conversa toda, né, dos falsos humildes. Aí o Espírito diz, vocês são a turma do TBC. A turma do TBC? Que é isso, turma do TBC? Aí o Espírito diz, é a turma da boa conversa. Só sabe bater papo, só sabe falar, só sabe elogiar, agradecer, mas na hora de fazer, ninguém quer saber de nada, não é? Tava tudo bom enquanto só estava no vem a mim. Na solicitação, eu preciso disso, o mentor me ajuda, fulano precisa daquilo, nós precisamos de ajuda. E assim vai, tá tudo bem quando vem a mim. Mas na hora que a gente tem que pôr a mão na massa, aí nem todo mundo quer saber disso. Não vou ganhar nada, não tem nada, nenhuma compensação financeira. E as pessoas têm aquele desânimo, falam, eu não estou preparado para isso, você não já é o que eu aqui, quero. Olha só, o Armando Ribeiro, tipógrafo. Devo ao irmão Celestino o que jamais pagarei. É verdade, ele não mentiu não, ele nunca vai pagar, ele não quer. Ele está devendo e tá acostumado a dever, não vou pagar nunca. Na verdade, ele não está dizendo assim, eu devo muito, eu não tenho condições de pagar, não. Ele não quer pagar mesmo, não estou nem aí. Aí o outro, o Cizenando, espírito amigo como poucos. A dona Maristela, protetor extraordinário. Para mim é um pai que eu não posso esquecer. Boquinha fácil, a boca fala fácil, né? Aí a hora que você precisa, então agora, o Ribeiro, o Cizenando, o Maristela, Dona Alice, agora a gente vai ter que trabalhar, eu preciso de vocês. Eu já estou ocupado, agora eu não posso, depois eu venho. Conta comigo para a semana que vem, tá chovendo. Então, estas são as qualidades do trabalho para aqueles que só têm a boa intenção. Ninguém era mau, ninguém ali era desonesto, ninguém ali era bandido, fazendo maldades deliberadas, não, era todo mundo boa pessoa. Afinal, fazia 60 meses que eles estavam ali se relacionando com o Espírito, não é? E olha, Solange, eu vou contar uma experiência que nossa instituição teve ao longo dos anos e que faz essa história tomar os contornos de verdade. Em nossa casa, quando foi fundada, na época, há 60 anos atrás, havia um grupo bem pequeno, que a reunião era basicamente entre eles, era tudo pequeno, numa garagem. Então, quem frequentava lá, frequentava sempre naquele mesmo grupinho, eram umas 10, 12 pessoas, era sempre o mesmo grupo. E a atividade inicial, na época, ela era composta de a leitura do Evangelho. Eu não estava aí nesse período, não é? Eu era criança, mas depois eu cheguei e vi como era. Era uma leitura do Evangelho com um comentário muito rápido, depois se manifestava a diretora espiritual da nossa instituição, aí vinham as manifestações das entidades necessitadas e, por fim, terminava com a manifestação de um espírito, que era aquele que também conversava com as pessoas. Então, seja com a orientadora, que às vezes alguém na assistência pedia alguma coisa, seja para este último, que ele era assim mais brincalhão, ele era mais, o povo dizia assim, ele é mais terra-terra, né? Ele estava mais ligado às coisas do mundo, e então as pessoas tinham mais facilidade de ficar pedindo essas coisas. Havia sempre uma maneira de interagir com os espíritos durante a reunião, sempre de maneira correta, séria. Ninguém ia ficar pedindo dinheiro, não, mas pedir, meu filho vai viajar, protege ele. Meu neto vai fazer exame, dá calma para ele, fulano. Eu queria pedir para a senhora ajudar na cirurgia que meu filho ou meu marido vai fazer. Aquelas conversas assim. Bom, e assim foram anos e anos e anos e anos. Quando nós chegamos na instituição, com o passar dos anos, Deus nos encaminhou para lá, nós vivíamos essas realidades, né? Víamos isto. Porém, com o passar dos anos, nós solicitamos aos espíritos dirigentes que pudéssemos estudar, começar um dia de trabalho, de estudo das obras básicas. E eles autorizaram, os espíritos autorizaram que nós ficássemos em um dos dias da semana cuidando de estudar. Então eu me responsabilizei pelo estudo e começamos a trabalhar com as coisas, né? E no estudo nós fomos mostrando
que as pessoas, quando vão se relacionar com os espíritos, precisam sempre ter um coração aberto, uma mente limpa, e que os pedidos mentais são tão eficientes ou mais do que os pedidos verbais. E assim fomos tentando orientar as pessoas. Passados os anos, nós fomos melhorando, nossa instituição comprou um terreno, construiu sua sede, e nesta sede era maior, e aí começou a vir um grupo maior de pessoas, gente que morava na região, que descobriu que era um centro espírita. Com isto, nas reuniões mediúnicas, que por rigor e seriedade precisam ser fechadas, ainda assistiam pessoas do povo que vinham lá, que nunca foram espíritas. E isto com a nossa orientação e a orientação de Kardec de que as reuniões mediúnicas, o adequado é que elas fossem fechadas apenas ao grupo que foi preparado para o entendimento do que estava acontecendo. Porque certamente você vê, né, que há pessoas que vão lá curiosas. E se uma entidade se manifesta num padrão vibratório denso e começa a falar coisas feias, começa a dizer, eu vou matar você, quem está na assistência que não entende nada pensa que é com ela, e às vezes até acha que é com ela. E ao invés de ela entender que ali está um espírito que está com doença, que está com desequilíbrio, ela fica amedrontada. Então houve um dia lá que uma pessoa da assistência começou, você não vai acabar comigo não, que eu não vou deixar. Tomou no meio da reunião a palavra, Solange, e começou a falar, bater boca com o espírito. Como se isso fosse autorizado. Mas era uma pessoa que não entendia nada de doutrina espírita, mas os dirigentes da época não pensavam que alguém fosse reagir dessa forma, porque era sempre um grupo pequeno antigamente, né? Desse dia em diante, qual foi a determinação? Foi que no dia da reunião do Evangelho, a primeira parte da reunião fosse aberta ao público, que é a explicação do Evangelho. Terminou a explicação, a segunda parte da reunião, o público leigo ia embora e o grupo ficava para reunir-se a reunião mediúnica. Ou seja, não era mais possível que quem estivesse lá escutasse o que a orientadora falou, pedisse coisas para a orientadora, nem para o outro espírito terra-terra. Mas assim, né? Não assim muito elevado. Ele estava trabalhando no bem, fazendo coisas boas, mas ele era assim, o povo tinha mais intimidade com ele do que com a mentora, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que foi feita uma limpa. Porque muita gente ia na casa espírita somente para ouvir o espírito falar. Não queria saber de estudar, não queria saber de ler, não frequentava os dias de estudo, não. Aí, um belo dia, encontramos com umas pessoas que iam no centro antes e disseram, mas você tempo que você não vai, né? Eu não vou mais não, porque agora a gente não pode nem ouvir o espírito, não pode mais perguntar nada para ele. Então eu não vou mais. Entenderam? É assim que os espíritos limpam o curioso daqueles que realmente querem ficar. Quer dizer, ela não vai para aprender, ela não vai para conhecer o Evangelho, não era para isso que ela ia. Ela estava indo apenas para consultar, fazer consulta. Fofoca mediúnica, fofocas espíritas. E é isso que atrapalha o ambiente elevado. É a curiosidade mental, o despreparo daqueles que estão ouvindo, estão assistindo, porque eles não querem melhorar, eles só querem ouvir o espírito. Vocês viram quanta gente seguia Jesus por onde ele andava? Quanta gente ia lá naquela multidão e quantos se tornaram cristãos? Quase nenhum, somente os discípulos. Então, aqui essa história acontece em muitos lugares. Felizmente, nós nunca mais tivemos problema, porque a disciplina, dentro daquele padrão que Kardec recomenda, que os bons espíritos aconselham, tornou-se um padrão de defesa vibratório. Então, o grupo continua reunido, quem quer assistir o Evangelho pode ir, é aberto ao público, e depois cada um vai cuidar da sua vida e nós vamos ficando lá para receber as entidades que estão necessitando. E às vezes estão até com os que foram assistir o Evangelho e que ficam retidas na casa espírita para conversarem depois. Então você vê, né? Trabalho, mundo espiritual vai sempre esperar de nós. Agora o problema é saber se a gente está afim de trabalho, né? Se a gente está indo lá para realmente aprender a ser útil. Isso é o mais importante. É isso mesmo, nós estamos finalizando o nosso programa, agradecemos a presença de vocês e o livro ainda não acabou. Estaremos agora no próximo capítulo, capítulo 28, com assuntos ainda mais interessantes. Nos vemos lá, não é, André? Isso aí, gente. Até o próximo Alegria de Viver. Um grande até abraço. Lá. Tchau. Tchau.